Oi, pessoal da Turma 2000, tudo bem com vocês? Gente, primeiro de tudo, eu venho aqui pedir desculpas no atraso do envio do material para vocês. Alguns devem ter sido informados, eu tive um probleminha de saúde e isso acabou atrasando o envio de todo o material para vocês. Eu fiquei internada durante uns dias, enfim, tô de boa, tô show. Precisamos voltar a trabalhar, eu preciso, vocês precisam. Então hoje vocês receberam o roteiro agora, já aos 45 do segundo tempo, na hora de começar a aula praticamente. E o que que vai rolar? A gente vai retomar mais ou menos da onde a gente parou, né? Ou da onde a gente devia ter parado. Então, no roteiro anterior, nós começaríamos, o vídeo que deveria ter subido aqui seria um vídeo sobre o capítulo 18, né? Que fala sobre o terceiro setor e as mobilizações sociais. Então, a gente vai, de certa forma, repetir aquele roteiro. Então, vocês vão perceber que eu trouxe novamente a proposta de pesquisa, de questões para vocês fazerem sobre esse capítulo, tá? E na semana que vem, a gente vai, vocês já devem ter sido informados, a gente tem o retorno, né, das aulas simultâneas, então a gente vai ter encontros ao vivo. E a partir da semana que vem, com vocês, eu estarei nas sextas-feiras agora, né? E a ideia, então, é a gente trabalhar na semana que vem o capítulo 19, que vai falar sobre impasses na gestão do mundo globalizado. Mas para hoje, a gente então vai falar capítulo 18 e vai subir também ainda, se não hoje, em breve, uma videoaula de revisão para a P1. Lembrando que na P1 eu vou estar cobrando de vocês os capítulos 15, 16 e 17. Os vídeos já foram enviados para vocês, já foram trabalhados há algum tempinho, mas caso você tenha alguma dúvida, vem falar comigo e a gente conversa. Aquela parte sobre ONU, blocos econômicos, tá bem tranquila a prova, tá? Prometo. Acho que vocês todos vão ser capazes de fazer sem precisar colar, sem precisar copiar a resposta do amiguinho ou por mentalização aí usar as mesmas palavras de maneira aí quase que telepática. Então vamos lá, gente. O tema de hoje, então, é o terceiro setor e as mobilizações sociais. A gente vinha falando, então, de blocos econômicos. Na verdade, o que a gente está falando, né? A gente está falando de como o poder no mundo se organiza. E esse capítulo, ele parte de uma provocação já muito antiga, que já se fazia desde sabe-se lá há quanto tempo, que coloca quando o Estado não é suficiente, ou seja, quando o poder institucional do Estado ele não é suficiente para atender às demandas da sociedade. E a partir desse momento em que você percebe que o Estado não está sendo suficiente, não está sendo capaz de garantir as demandas das pessoas, você vai ter o surgimento de várias organizações filantrópicas, ou seja, de organizações de pessoas que fazem doações, né, que tentam aí, de certa forma, ajudar, vamos chamar assim, atuar no sentido paralelo, então, do lado aí do poder público e das empresas, tendo um objetivo de, enfim, dar conta daquilo que o Estado não dá conta. Então, o que são as organizações filantrópicas? São aquelas pessoas que distribuem sopa para moradores de rua, são pessoas que vão começar a trabalhar em ONG, em organizações não governamentais, e esses movimentos existem há muito tempo, algo, vamos chamar assim, dessa caridade. Existe há muito tempo, muito anterior ao final do século XX, que é o período em que a gente vai dar mais atenção aqui nos nossos estudos. Mas é importante a gente entender que isso não surgiu ontem, isso é muito antigo, isso talvez venha aí desde a antiguidade. Quando tenhamos primeiras formulações de Estado, não Estado, poder público como a gente conhece, mas dessa hierarquização de classes e por aí vai. Só que a partir do final do século XX, a gente percebe que há uma modificação muito grande no papel do Estado na provisão de serviços para o bem-estar da população. O que eu estou querendo dizer com isso?
que a partir do final do século XX, com a difusão e fortalecimento das ideias neoliberais que visam essa coisa, que falam dessa coisa da redução do papel do Estado, não só na economia, mas de uma maneira ampla, né? Então isso vai incluir a redução dos gastos públicos, por exemplo. Você começa a ter então essa modificação do papel do Estado, então o Estado deixa, principalmente nos países da Europa e da América do Norte, ele começa a ter uma mudança nessa concepção de que é o Estado que deve garantir emprego, educação, trabalho, saúde para as pessoas, e você começa a entender que isso deve partir da iniciativa privada, tanto do indivíduo quanto das pessoas, quanto das empresas. Ok. E aí, a partir desse momento em que o Estado sai um pouco, a gente percebe que há uma multiplicação das organizações filantrópicas, essas organizações de caridade, que a gente pode chamar assim. E aí a gente olha e fala, poxa, mas e por que elas se multiplicaram? Porque ainda há necessidade de estancamento, vamos dizer assim, dessas sangrias das sociedades ao redor do mundo. Antes de eu entrar nos exemplos de terceiro setor, como é chamado, é preciso que eu entenda quais são os 3 setores da administração da sociedade. Então, eu costumo dizer que o primeiro setor é o Estado, ou seja, é o poder público organizado. O segundo setor representa o setor privado, então tanto as empresas quanto os trabalhadores. E no meio desses dois, eu tenho o terceiro setor, que são as entidades sem fim lucrativo. Desde, então, ONGs e movimentos sociais e por aí vai, que vão fazer parcerias com o poder público para quê? Para agir aonde o poder público não chega e nem as empresas chegam direito. Então, sei lá, para desde distribuir alimentos a oferecer projetos de ensino de informática para crianças carentes na Rocinha, tá entendendo? Para formar mão de obra qualificada, algo que as empresas e os estados não estão conseguindo fazer. Ou eu vou ter ONGs que vão surgir vão fazer parcerias com as empresas, sei lá, por exemplo, eu tenho lá um exemplo bem, acho que todos conhecem, o Criança Esperança é uma ONG da Globo, né, que vai surgir em parceria com essa grande empresa, né, o Grupo Globo, para fazer uma série de ações sociais em várias partes do Brasil. Então, o que é o terceiro setor e por que ele existe? Então, o terceiro setor é esse setor onde eu tenho as instituições não lucrativas que atuam prioritariamente para a superação de problemas ou promoção de ações positivas, tanto em questões sociais, ambientais e culturais, ao mesmo tempo, ou só uma coisa ou outra. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a ONG Teto, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ONG que chama voluntários para trabalharem na construção de moradia para pessoas necessitadas. Então, você chama pessoas aí de diferentes formações, não necessariamente arquitetos, engenheiros e pedreiros, jovens como vocês, como eu, com formações diferentes ou sem nenhuma grande formação técnica, mas com vontade de ajudar no sentido da superação desse problema social que é a falta de habitação. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que esse terceiro setor ele vai atuar com o objetivo, de modo a suprir responsabilidades que, em princípio, pelo menos na forma como a nossa sociedade está organizada, seriam de responsabilidade do poder público. Então, é dever, por exemplo, no Brasil, segundo a Constituição Federal, é obrigação do Estado prover habitação para todas as pessoas. Porém, a gente vive uma crise habitacional muito grande em várias cidades do Brasil. Nós temos uma população de rua muito grande e pessoas vivendo em submoradias, como são chamados, né, em moradias de condições precárias, muito grande no Brasil. E isso é um problema que, em princípio, quem deveria resolver é o Estado, é o poder público, são as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal. Porém, isso não impede, apesar disso ser uma responsabilidade do Estado, não impede que a sociedade civil se organize em um outro setor, ou seja, um setor que não tem
um objetivo lucrativo ou uma responsabilidade institucional obrigatória, como é uma instituição, uma obrigação do Estado. Então, por exemplo, eu quero resolver o problema da habitação em Iguaba. Se eu sou vereadora, por exemplo, eu posso trabalhar aí no sentido de pressionar para criar uma legislação que vá lá para o executivo e o executivo vai propor, então vai aprovar a construção de condomínios habitacionais de Minha Casa Minha Vida em Iguaba. Isso é a minha responsabilidade obrigatória enquanto funcionário público, né, enquanto vereador, de cumprir com os anseios da sociedade, em resolver os problemas que cabem ao poder público resolver. Porém, eu posso também tentar ajudar a resolver esse problema da habitação em Iguaba, me voluntariando na ONG Teto e ajudando a construir casas para pessoas que necessitam de casa. Mas eu tenho, enfim, outros tipos de atuações aí do terceiro setor, como questão ambiental. Então, eu tenho o site do Observatório do Terceiro Setor, é um site interessante para vocês darem uma visitada aí, para ver. Eles têm várias iniciativas interessantes que vão desde a tentativa de preservação de espécies de extinção, passando por uma iniciativa aí talvez mais, a gente pode dizer, lúdica, cultural, no sentido aqui de um projeto que leva a obra de Carolina Maria de Jesus para o Instagram, ou seja, é um projeto que tem uma dimensão da literatura, mas também de uma questão social, da pauta, da temática do racismo. A Carolina Maria de Jesus, inclusive, é uma autora que escreve sobre a realidade dela, mas na sua realidade você vê uma mulher negra, periférica, sozinha, mãe solteira, que enfrenta o problema da desigualdade, da falta de moradia em São Paulo. Então, é uma atuação interessante do terceiro setor. Você tem ONGs, você tem ONGs oferecendo bolsas de estudos para alunos de classes sociais mais precárias para poder estudar e passar para o Enem. Você tem ONGs que vão gerar, que tem projetos de sustentabilidade financeira, então com o objetivo de ensinar os pequenos empreendedores pobres a conseguirem gerir melhor os seus negócios e por aí vai. Então eu divido o terceiro setor em alguns tipos, né, de organizações. Então eu tenho as ONGs, são as mais famosas, né, as organizações não governamentais. Então eu tenho desde as grandes ONGs como Greenpeace, WWF, Médicos Sem Fronteiras. Não sei se vocês conhecem todos eles, não vou ficar aqui explicando cada uma, mas vale a pena dar uma pesquisada no trabalho de cada uma dessas grandes ONGs, mas também existem ONGs menores, né? Talvez, e aí eu passo uma atividade para vocês aqui no roteiro, onde eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre ONGs que atuem aqui na cidade de vocês, ou pelo menos aqui na região dos lagos, de uma maneira ampla. Então, ONGs de Cabo Frio, de Iguaba, de Saquarema, enfim, para dar uma pesquisada, acho que é legal a gente ver. Eu tenho fundações, como por exemplo aqui a Fundação Jorge Amado, né, que é uma instituição que tem como objetivo a preservação e a divulgação das obras do Jorge Amado e o incentivo à literatura, à produção literária na Bahia. E eu tenho os movimentos sociais. Com relação aos movimentos sociais, é importante a gente ter a consideração de que não é um consenso de que movimentos sociais fazem parte do terceiro setor. Por quê? Porque eles não são instituições, eles são são movimentos sociais, ou seja, eles são movimentos espontâneos que partem da sociedade e que são muito distintos entre si. Eu tenho desde movimentos sociais progressistas, como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o MTST, que faz aí toda uma luta por moradia na cidade, e eu tenho movimentos sociais mais conservadores. Então, enfim, movimentos sociais são muito diferentes entre si. Entretanto, por que algumas pessoas vão considerar movimentos sociais e vão fazer uma aproximação entre movimentos sociais e ONGs? Na questão da vontade. O que os motiva a se organizar numa ONG ou no movimento social é justamente a busca por melhores condições de vida para as pessoas, por melhorias no meio ambiente, por ampliação dos direitos sociais para LGBTQI+, para a temática
da injúria racial, a temática dos movimentos feministas, da reforma agrária, enfim, eu tenho uma série de pautas sociais onde os movimentos sociais e as ONGs podem estar aí atuando e trazendo as suas demandas para o Estado, mas sem necessariamente esperar que o Estado faça alguma coisa por eles. Então, eu trouxe o caso do MTST, como eu falei da ONG Teto, eu tenho o caso do movimento social MTST, que, diferente da estratégia de atuação da Teto, que constrói residência para as pessoas, o MTST ele promove ocupações em áreas onde que eles consideram que não estão cumprindo a função social da propriedade. O que é isso? Segundo a legislação brasileira, toda propriedade privada ela tem que cumprir uma função social. Ou seja, você não pode ter um terreno grande, sobretudo ocioso, parado ali só especulando. Ah, professora, mas eu conheço alguns. Sim, conhece. E se esse país fosse um país sério, isso não poderia acontecer. Todo terreno ele deve ser construído, nem que seja para habitação, para você plantar batata, enfim. Todo o terreno urbano ele tem que cumprir essa função social. E é claro que eu não estou falando do seu terreninho de 200 metros quadrados, eu estou falando de terrenos de hectares de tamanho, de prédios, de empresas que não pagam IPTU há muito tempo, por aí vai, enfim, esses caras vão lá, ocupam como uma forma de pressionar o poder público a investir em construção de moradia para essas pessoas que estão ocupando. Então, São Paulo, por exemplo, é permeado, tem várias ocupações do MTST. E eu tenho, enfim, outros exemplos de movimento social. Eu trouxe esse porque eu estou falando, quis trazer essa questão da habitação. Uma questão importante da gente considerar, que cai muito em pegadinha, é que não necessariamente quem trabalha numa organização do terceiro setor trabalha de graça. É muito comum as pessoas fazerem essa confusão, porque eu comecei lá atrás definindo o terceiro setor como um setor que não tem interesses financeiros lucrativos. Então, mas isso não quer dizer que quem trabalha para, por exemplo, uma ONG como a WWF não receba um salário, ou para o Greenpeace não receba um salário, não receba uma compensação financeira aí pelo seu trabalho. Existem pessoas que trabalham, que ganham para isso, porque essas ONGs, elas recebem patrocínio de empresas e às vezes até mesmo do próprio poder público para atuarem. Então, não necessariamente quem trabalha para essas organizações trabalha de graça, tá? Pode receber um salário por isso, pode receber uma grana por isso, mas essas organizações em si, elas não são voltadas, pelo menos em teoria, para a geração de lucro. Então, o século XXI é um momento da história da humanidade onde a gente está vivendo aí essa expansão da globalização que é acompanhada por uma série de movimentos de resistência, então mesmo de resistência à própria globalização, e não resistência no sentido só conservador da coisa, né? Pessoas que, por exemplo, com essa questão da globalização, a gente está tendo uma perda dos valores tradicionais, locais, tudo aí, e por aí vai. Mas eu estou falando de resistência no sentido de uma globalização injusta, uma globalização que, apesar de todos os avanços tecnológicos, informacionais que ela trouxe para a humanidade, ela não conseguiu resolver o problema das injustiças socioespaciais. Então, você ainda tem pessoas morrendo de fome, você ainda tem pessoas morando na rua, você não resolveu, com todo o acesso ao conhecimento e informação que a gente tem, você ainda tem casos de racismo, você ainda tem casos de machismo e homofobia e por aí vai, acontecendo a todo momento. Então, nós não conseguimos resolver. E então, eu vou ter movimentos que vão surgir e vão se alinhar e vão se organizar no terceiro setor, contestando a forma como a sociedade veio se desenvolvendo até então. E esses movimentos, muitos deles vão ser caracterizados como movimentos anti-globalização. Não no sentido. E aí eu não gosto dessa definição. Eu prefiro dizer, porque eles não são, por exemplo, movimentos que vão se colocar contra a tecnologia, né? Pelo contrário, vão usar muitas vezes da tecnologia para acontecerem. Então, eu prefiro chamar esses movimentos de movimentos que pedem uma outra globalização, como o Fórum Social Mundial, que é uma iniciativa muito bacana, que eu acho legal vocês darem uma pesquisada. No livro de vocês tem um trechinho lá contando sobre o que é o Fórum Social Mundial.
aonde, resumindo, né, você tem pessoas do mundo inteiro, desde líderes políticos a personalidades, ativistas do mundo todo, que se reúnem para pensar uma outra globalização, um outro mundo possível, né, a partir, enfim, de diálogos, de canais de diálogos amplos. Então, também tem, enfim, movimentos além do Fórum Social Mundial, né, movimentos campesinos de defesa de sementes crioulas, que são aquelas sementes tradicionais de um lugar, ou seja, sementes de feijão nativas de uma determinada região do interior do estado de Goiás, ok? Contra então a patenteação de sementes transgênicas, porque quando eu pego e eu planto semente transgênica e substituo por sementes crioulas, essa semente transgênica ela pertence a uma empresa privada, ela não é um bem comum. Então, cada vez menos eu tenho essas sementes crioulas, essas sementes nativas no mundo. Vale a pena dar uma pesquisada sobre semente crioula, tá? Eu tenho um movimento de construção de alternativas à geração de energia e abastecimento de água, movimentos ligados à pauta da educação, as várias sustentabilidades, então sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade cultural. Eu tenho movimentos de resgate de tradições locais, então movimentos indígenas, movimentos afro-brasileiros, afro-americanos, movimentos, enfim, que trazem de rezadeira, de candomblessista, de espírita, de próprios evangélicos, que seja, mas movimentos que resgatam tradições culturais de talvez, sei lá, não sei se vocês conhecem, Folia de Reis, que é uma festa tradicional que vem aí da Igreja Católica, de uma tradição católica, mas que, de certa forma, no Brasil ganha uma dimensão que extrapola a questão religiosa e vira cultural. E eu começo a falar, trazer essa questão da tradição local e colocá-la em diálogo com outros saberes de outros lugares no mundo e por aí vai. Então, as ONGs, os movimentos sociais e as fundações, elas vão ter papéis aí muito amplos que vão desde de questões que vão conjugar educação e sustentabilidade ambiental, questão de inclusão social, preservação ambiental, enfim, várias iniciativas ao redor do mundo. Valorização dos saberes tradicionais indígenas, né? Então você trazer esse diálogo com povos indígenas, você tem os movimentos feministas aí trazendo a questão do direito das mulheres, num momento em que, por exemplo, a gente pensar qual é a validade, qual é a importância desses movimentos hoje. Eu trago uma matéria muito recente que mostra que com a pandemia você tem está tendo um aumento da violência doméstica no Brasil, então há uma epidemia dentro da pandemia, né, de violência doméstica, de crescimento da violência doméstica, então há necessidade de uma defesa das mulheres, de não só de defender no sentido de pegar o agressor e puni-lo, mas de uma campanha de conscientização para que as mulheres identifiquem situações em que elas estejam talvez aí submetidas a um contexto de violência, porque não é fácil perceber, não é tão simples quanto parece perceber e se libertar. Esses movimentos são importantes para que você tenha redes de apoio de mulheres para mulheres. A mesma coisa, né? E hoje, por exemplo, uma expressão do século XXI é que ao movimento feminista você tem uma incorporação agora mais recente da temática do racismo, então da parte do entendimento de que além das mulheres serem vítimas da violência, as mulheres negras sofrem ainda mais violência, são mais assassinadas, têm menos oportunidades de emprego e de trabalho do que as mulheres brancas. Né? Então, tem um dado aí recente do ano passado que mostra que, mesmo apesar dos avanços de debate sobre as mulheres, dos direitos no debate sobre direitos das mulheres e com as leis como a Lei Maria da Penha, denúncias de racismo e mesmo uma nova onda feminista que denuncia a violência, a taxa de homicídio de mulheres negras aumentou 15%, enquanto que a de não negras aumentou apenas, né, menos da metade,
é apenas 8%, apenas não no sentido, né, que a gente quer que essas duas taxas se aproximem de zero, mas mostra então que há um recorte de gênero e há um recorte também de raça dentro da temática da violência. Então, eu falo foquei mais agora no final nesses dois movimentos, porque, enfim, sou mulher e tenho uma aproximação com esses movimentos por conta disso. Mas no livro de vocês, façam então a leitura, vocês vão perceber que tem exemplos aí de outros movimentos sociais e ONGs, e, enfim, mobilizações de uma maneira geral ligadas ao terceiro setor, que vale a pena a gente conhecer, que vale a pena a gente investigar. E, bom, essa é a minha sugestão, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro para todos vocês. Novamente, eu venho me desculpar pelo atraso no envio dos materiais, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fechar o ano com tudo resolvido, tá? Não haverão danos. Estudem, façam as atividades desse roteiro e se preparem para a P1. Estudem os capítulos 15, 16 e 17. Vai subir um videozinho de revisão. E é isso, galerinha. Um beijo enorme em todos vocês, se cuidem e até a próxima.